Senhor presidente, doutor Rodrigo Pacheco, senhor advogado de defesa, relator Sérgio Sveiter. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer que o pioneirismo da denúncia de crime comum, que consta das 60 páginas da denúncia por corrupção passiva, que apresentou ao Supremo Tribunal Federal contra o senhor Michel Temer, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, conecta dois conjuntos de fatos para provar a culpa do presidente. O primeiro envolve a negociação da propina semanal, feita entre os representantes do grupo JF, de Joesley Batista, e Rodrigo Rocha Loures, PMDB do Paraná. O segundo conjunto compõe o estreito relacionamento entre Loures e Temer. Para o Procurador-Geral da República, há evidências de que, ao pedir e receber propina, Loures estava atuando em nome de Temer. O conteúdo foi recepcionado pelo excelente e isento relatório do deputado Sérgio Sveiter, que eu venho aqui em nome do PCdoB e em meu próprio nome corroborar com o texto, corroborar com a isenção, corroborar com a expectativa de que, de fato, esta Câmara, em cima dos indícios postos e em cima da denúncia feita pelo Procurador-Geral da República, tem a obrigação de abrir o processo para que o Supremo Tribunal Federal julgue o atual presidente da República, que, na nossa compreensão, ocupa ilegitimamente esta cadeira no Palácio do Planalto. Rocha Loures e a mala de dinheiro. A prova mais cabal contra o Rocha Loures é a mala com R$500 mil de propina que ele recebeu de Ricardo Saldi, diretor de Relações Institucionais do Grupo JF, em um encontro entre os dois em 28 de abril deste ano, em São Paulo. Os dois se reuniram inicialmente num shopping center, da zona oeste da cidade, e depois foram a uma pizzaria na rua Pamplona, nos Jardins, Zona Sul. Todo o encontro foi acompanhado, fotografado e filmado pela Polícia Federal em uma ação controlada, autorizada pela Justiça. A corridinha nervosa do ex-deputado e íntimo e confiante assessor de Michel Temer já mostrava o nível de tensão da realização daquela tarefa. E qual era a origem dos R$500 mil? O dinheiro recebido por Rocha Loures era parte de um pagamento semanal de propina combinado entre ele e Joesley Batista em 16 de março deste ano. A conversa foi gravada clandestinamente pelo empresário. No entanto, autorizada e monitorada pela Justiça, pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal. No diálogo, senhor presidente, Joesley explica que o grupo JF controla a termoelétrica empresa produtora de energia em Cuiabá, a EPE, e que estava tendo prejuízo em razão de uma suposta prática anticompetitiva da Petrobras que envolvia a compra de gás natural da Bolívia. E por isso a propina, ela tinha de fato, deputados, como disse o deputado Molon, relação com o preço do gás. Para resolver o caso, disse Joesley, seria preciso contar com uma decisão do CAD. Durante o encontro com Joesley, Rocha Loures ligou para o presidente interino do Conselho, Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo, e pediu que ele intercedesse a favor da JF. A justificativa de Loures para Gilvandro era a necessidade de o governo retirar dos investidores a ideia de que não há concorrência na economia. No mesmo encontro, Joesley promete 5% do lucro do negócio a Loures. 4 dias antes de Rocha Loures receber a mala de dinheiro com os tais R$500 mil, ele se encontrou com Ricardo Saldi e o diálogo foi gravado pelo lobista da JF. Na conversa, Saldi explica que o pagamento mensal, que poderia variar conforme a cotação do preço,
da liquidação das diferenças, valor fixado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em reais por megawatt-hora. Se o PLD ficasse abaixo de R$300, não haveria pagamento. Se ficasse entre 300 e 400, seria de R$500 mil. E se passasse de R$400, a propina seria de R$1 milhão por semana. O acordo valeria por 1 ano, mas Loures fala em continuá-lo. Saúde, então, dá a opção de fazer um contrato com a Petrobras por 25 ou 30 anos, em que continuaria a gerar rendimentos. Portanto, senhor presidente, senhores deputados, Temer e seu executor de tarefas, o senhor Rocha Loures, que, por sinal, não pode merecer da base deste governo ilegítimo toda a culpa, como aqui nós percebemos na fala dos deputados que inicialmente usaram da palavra para tentar alegar inocência de Temer. Temer um incauto e Rocha Loures o culpado de tudo. Na verdade, o segundo conjunto de fatos é fulcro da acusação contra o presidente da República. Para o procurador-geral, fato recebido, nobre relator Sérgio Sveiter, tudo o que Rocha Loures fez foi a mando de Temer. Nesse aspecto, podemos ressaltar alguns pontos, onde me encaminho para finalizar essa abordagem dos fatos. O primeiro é o fato de que Loures marcou encontro entre Temer e Joesley, no Palácio do Jaburu, em Brasília, não foi, deu a placa do carro, e Joesley entra no subsolo do Palácio Jaburu com o nome de Rodrigo. O segundo foi trazido na denúncia, é que 6 dias após a reunião de Joesley com Temer, em 13 de março, Loures e o empresário se encontram e confirmam que o deputado seria o novo ponto de contato, já que Gedel estava queimado, cercado pela investigação da polícia e agora encontra-se preso. O terceiro fato levantado pela PGR, a respeito da relação de Temer e Loures, está em uma outra conversa, 16 de março. O diálogo de Joesley, que precisa ter questões resolvidas, e Loures se propõe a levar as demandas para Temer. O quarto fato se deu também nessa reunião de 16 de março. Ao ligar para o presidente em exercício do CAD, Rocha Loures afirma e deixa claro que está fazendo a ligação para cumprir uma missão dada a ele por Temer. O quinto ponto destacado por Janot da denúncia é que neste mesmo encontro Joesley fala abertamente sobre os 5% do negócio que geraria a propina semanal e cita Temer. E mais adiante, Loures e Saúde, 28 de abril, data em que recebeu a mala de dinheiro, faz o comentário que, ao discutir como o pagamento seria feito, decide receber os honorários em espécie e afirma que os canais tradicionais estão todos obstruídos. Loures indica Jorge Unes e o coronel como possíveis recebedores das propinas acertadas. E Unes, José Unes, advogado que foi assessor de Temer, ele deixou o Planalto em dezembro de 16, após ser apontado em delação por Cláudio Melo Filho, ex-executivo da Odebrecht. O coronel é João Batista Lima Filho, amigo de longa data de Temer e, segundo informações da imprensa, seu sócio. Diante dos fatos como esse, o Procurador-Geral da República afirma que Rocha Loures, durante toda a empreitada criminosa, deixou claro e verbalizou que atuava em nome do presidente Michel Temer, com a ciência deste, inclusive trazendo informações atualizadas a respeito das posições de Temer acerca dos assuntos tratados. O que deixa claro que Loures se reportava de maneira permanente a Michel Temer sobre o andamento dos crimes perpetrados. Senhor presidente, senhor relator Sveiter, que acolheu essas denúncias e esses pressupostos, indicando a essa casa que acolha a denúncia para que o Supremo julgue o presidente da República pioneiramente por um crime comum. Infelizmente, prevaricou ao ouvir a denúncia que o empresário comprava um juiz e um promotor e nada disse.
Segundo, foi coadunante da posição da manutenção do senhor Eduardo Cunha e do seu silêncio, que continuou a ser o maestro de uma série de ações aqui neste Congresso realizadas. Porque foi o maestro do impeachment e depois digerido, mastigado e expelido para pagar seus crimes na cadeia. E agora prepara uma retumbante, espero eu, delação premiada, onde inclusive fatos que hoje são apenas suspeitas e denúncias virão à tona como provas concretas desta relação para lá de promíscua. Portanto, o PGR fez uso destas 60 páginas. Páginas que abalaram o país. Por si só, o fato desestabiliza o país. E alguns aqui dizem que a política não faz parte desse processo. Ora, esta é a casa da política. E eu trato política como arte de convencer, de persuadir, mas não para corromper, não para denegrir, mas para transformar a vida das pessoas. Por isso, eu só posso me rir quando um deputado disse que o relatório do deputado Sveiter é sofrido. Sofrido estão os ouvidos do povo brasileiro. Sofrido estão os corações dos brasileiros e brasileiras que viram o impeachment acontecer num domingo com um picadeiro montado no meio do plenário e por força de atrasos de pagamentos bancários, uma mulher honesta que recebeu 54 milhões de votos dos brasileiros foi caçada impiedosamente pela caneta da política, dos interesses lamentavelmente desqualificados que hoje presidem a tenda de negócios que está montada no Palácio do Planalto para reverter a tendência exigida pelo povo brasileiro de caçar Michel Temer. Infelizmente, não temos a prerrogativa apenas de liberá-lo para o Supremo Tribunal Federal fazer a justiça, inclusive o próprio, como cidadão, ter o direito a defender-se. O que espero que faça, até para a diminuição do sofrimento da nação. Mas muito difícil defender-se do conteúdo tão explícito que o Rocha Loures, como seu estafeta, revela nas suas conversas gravadas autorizadamente pela Polícia Federal, pelo Judiciário e pelo Procurador-Geral da República. Muito mais que uma autorização, nós teremos que dar do plenário, muito mais do que autorização. Nós estaremos tendo a possibilidade, e por isso peço vênia aos senhores deputados, de redimir, pelo menos inicialmente, este parlamento da pecha da inépcia, da displicência e do compadrio corporativo. Porque se o presidente Michel Temer não for liberado para defender-se, para que o Tribunal Superior o julgue, o absolva ou o condene, esta casa estará marcada indelevelmente de uma mancha, uma nódoa, que jamais, para esta geração de brasileiros, lhe será tirada de compadrio promíscuo, lamentavelmente de inépcia e displicência, para com o que ocorre aos olhos da nação brasileira. Hoje, essa Comissão de Constituição e Justiça, sob a direção de um jovem deputado, reúne-se de maneira lhana para tratar da matéria. Nos preparamos para este debate neste nível. Estamos encontrando contendores que, em sua maioria, assacam contra a honra, apontam dedos podres para rostos limpos. Quero, portanto, em nome de todos atingidos por uma última fala que, em cascata venenosa, atinge a honra de homens e mulheres que tentam tratar a política como arte de convencer, quero, em nome da deputada Luísa Erundina, fazer essa solidariedade, ao mesmo tempo em que vamos resgatar o debate de conteúdo e de mérito. E, por último, digo que
na conduta de solicitar essa liberação, é muito importante que digamos que os argumentos levantados por uma última oradora, que na verdade o Temer não recebeu, mas nesta modalidade de crime não é necessária a prática de qualquer ato pelo terceiro para que crime se configure. Isto é, prescinde da entrega efetiva da vantagem, bastando apenas a solicitação. Isto está mais do que indicado nas conversas realizadas. Portanto, eu quero dizer, deputado Sveiter, nós do PCdoB, que sempre sofremos muito com acusações injustas, quero dizer, inclusive, que Luiz Carlos Prestes foi defendido pelo Código de Defesa dos Animais, por conta das torturas que teve na era Vargas, e não tinha quem lhe defendesse. O advogado de defesa faz o seu papel, mas o seu papel como jurista e como deputado traz à baila uma forma absolutamente correta de apreciação, que é a recepção da denúncia e a autorização para que o Supremo faça o julgamento. Nós acolhemos e somos signatários do relatório do deputado Sérgio Sveiter. Quero dizer que estamos aqui nesta comissão muito bem representados e representadas pelo deputado Rubem Júnior, advogado jovem, brilhante, que traz a palavra do PCdoB à CCJ e que tem sustentado essas visões que Vossa Excelência configurou no seu relatório. Uma delas me chamou a atenção de maneira especial, diante de tantas outras afirmações. Em dúvida, temos que garantir a sociedade como elemento primordial. Em defesa da sociedade, em defesa desse país que precisa voltar à normalidade democrática, que precisa achar o caminho das urnas para a garantia do fortalecimento do voto popular como elemento condutor dos destinos de uma nação verdadeiramente democrática, é que temos que liberar o senhor Michel Temer para seu julgamento no Supremo e buscarmos conduzir os nossos caminhos de acordo com o que reza a cartilha da democracia, sem cair nos encantos de uma solução indireta e temporária. Aproveitar que esta comissão tem condições de fazer valer a votação, em plenário inclusive, sobre a PEC das diretas do deputado Miro Teixeira. Entendemos que este caminho é o caminho inexorável para uma nação que nasceu para ser grande, gigante, que tem valores que são acadêmicos e valores notórios da cultura da nossa gente. E por isso, em defesa das diretas e da democracia, aprovamos o seu relatório e vamos junto, quem sabe, redimir este parlamento e esta nação da corrupção e da política minúscula. Muito obrigada, senhor presidente.